Sejam bem-vindos a mais um programa da R27 para nós falarmos de empreendedorismo, empresas solidificadas aqui na nossa cidade de Aracruz. É sempre um prazer receber empresas tão renomadas e hoje a gente vai falar nada mais, nada menos com esses dois representantes da Wizard de Polo Aracruz. Sejam muito bem-vindos, Igor, ele e a Amara, ao nosso programa. Obrigada. Obrigado, muito obrigado. Obrigada. É um prazer estar aqui. Prazer. Prazer todo nosso, assim, vocês são de uma empresa de muito renome, não só em Aracruz, né, tô falando aí de Brasil, talvez não só Brasil, né, vocês vão me explicar aí durante a programação, e que honra estar aqui agora diante de vocês para a gente poder falar de muita coisa, né. Eu quero, em primeiro lugar, começar perguntando da história da Wizard aqui em Aracruz, que são 20 anos. 20 anos, em maio agora de 2025 fizeram 20 anos, A escola foi fundada em 2005 pelo Marcelo, que é também diretor, né, da empresa. Acho que naquela época eu não fazia parte da empresa ainda. Conversando com ele, assim, eu entendo que ele já tinha uma visão ampla de para que caminho Aracruz ia seguir, sabe? Ele era professor de engenharia química de uma faculdade de Aracruz bem conceituada, e o pessoal da engenharia já estava muito, né, inclinado para essa questão de aprender inglês, precisava muito e tal. Então, acho que ele viu aí, né, uma oportunidade. E a necessidade nascendo, E essa né? necessidade nascendo, tanto que quando eu entrei na empresa, o público-alvo era mais esse, né, e depois, com os anos, as coisas foram mudando. Então, em 2005, eles abriram ali no centro, próximo à pracinha, ali em cima daquele prédio da antiga Laurinha, né, que a gente conhece. Sim. Então, era uma escola bem menor, né, coisa de 2, 3 professores, ele mesmo fazia, né, a gestão. Só que a escola foi crescendo, ele foi assertivo e o nome, né, a marca Wizard é muito forte. Chegou na cidade e começou a ter muita demanda, muita procura. Aí ficaram lá até 2010, foi quando mudou pro atual prédio, né, que é aqui no centro, um prédio maior, é uma estrutura escolar mesmo, escola grande. E aí, em janeiro de 2010, foi inaugurada a escola lá. Em abril, eu comecei a trabalhar lá. Então, eu entrei, já tava lá, só que o público ainda era esse público adulto, esse público mais voltado para a área de engenharia, industrial, né? A metodologia era bem próxima ao que é hoje, porém, com experiências diferentes e mais antigas naquela época. E aí, a escola foi trilhando o caminho dela de avanço, de acordo com que a cidade foi se movimentando, a gente foi se movimentando junto, né? Obviamente a Wizard é grande nacionalmente, internacionalmente, foi acompanhando também as mudanças de mercado, e aí a gente começou a abordar o público teens, né, adolescentes, adultos, porque esses adultos kids, né, crianças, esses adultos que estudavam lá tinham filhos. Sim. E por entender da qualidade, né, do ensino, começaram também a trazer os filhos, a gente começou a atender crianças, adolescentes, público de criança começou a expandir, né, as escolas começaram a também entender a importância, né, que precisava muito, e aí as coisas foram avançando e crescendo, se solidificando, graças a Deus, avançando em termos de tecnologia, em termos de experiência, em termos de nível, né, de empreendedorismo, de avanço, expansão na cidade também. Hoje a gente está dentro de várias indústrias grandes, né? Então, bastante parcerias, né? Bastante parceria, convênio. A gente começou a ir para essa área, tipo assim, vamos sair um pouco, então, as faculdades, o ensino superior já está, a gente já entende. Então, vamos começar a ir um pouco para a parte industrial, para as empresas, para o comércio. Foi onde a gente começou a caminhar para esse lado e as coisas começaram a expandir ainda mais, né? Então, a gente vive há 20 anos na cidade com isso, acompanhando esse movimento, né? Para onde o Aracruz cresceu demais, expandiu muito. E a gente foi acompanhando e seguindo esse progresso, e a empresa foi também progredindo junto, né? A gente tem grandes pessoas e potenciais de empresas muito potenciais da cidade lá dentro da escola, e com histórias muito bacanas também. Então, a história da Wizard é mais ou menos essa aí, né? E é muito bacana de lembrar, assim, muita história, eu vi muita coisa se transformar ali dentro, né? A gente acerta, a gente erra,
muito, né? A gente vai errando e consertando o erro e as coisas vão mudando. A gestão da franquia Wizard mudou em 2014. Antigamente era do Carlos Wizard. Ele vendeu para o grupo Pearson, que é o maior grupo de educação do mundo. Então, a Pearson, ela comprou a marca Wizard e desde então ela começou a investir pedagogicamente, que antes, assim, tinha, né, uma parte pedagógica muito forte, metodologia muito forte, mas ainda um pouco limitada. A Pearson, ela investiu profundamente nessa questão do pedagógico, do aluno, do dia a dia, da sala de aula, da metodologia. Daquele aprendizado real mesmo. Isso, né? Exatamente. Então, a Pearson, ela é uma potência enorme, né, no mundo todo, e desde que ela chegou pra gente, assim, foi abriu um leque, assim, né, abriu-se um leque, houve mudanças de material didático, chegou muita coisa nova. E a gente vai acompanhando de acordo com que as coisas vão indo, a gente vai seguindo também. A estratégia é essa. Né? O mercado. Isso, a necessidade do cliente, né? Sim. Tudo que vem de novo, a gente pesquisa, a gente estuda antes e tenta adaptar e entregar para o nosso cliente lá na ponta. E a Wizard é uma empresa que, desde que eu me entendo por gente, eu era criança e eu assistia as propagandas na televisão, né, da Wizard, aquele material, caneta, era um negócio pra fazer, nossa, eu quero fazer inglês na Wizard. É uma coisa que foi tão implementada no povo, em geral, que faz com que a empresa seja realmente muito solidificada e trazendo aqui para a cidade o que vocês, né, entendem que fez com que a empresa permanecesse no mercado, porque hoje para uma empresa se manter no mercado é muito difícil, mesmo que seja uma empresa com renome, mesmo que seja uma franquia grande, pra gente, porque, né, a gestão interna quem faz é uma franqueada, quem tá ali todo dia, com os desafios do dia a dia. O que no seu entendimento, né, no entendimento de vocês, fez com que a Wizard seja o que é hoje? Sim, a Wizard Aracruz, né, ela tá há 20 anos no mercado devido ao compromisso que a gente tem com o aprendizado do aluno. Então, assim, nós temos um setor específico para cada caso. A gente tem um setor pedagógico redondo e alinhado a postos para cuidar da situação dos nossos alunos. Não é o Igor comercial que atende o pai do aluno e tenta entender o problema. Não, a gente tem um setor pedagógico para isso, 2 supervisores pedagógicos, um grupo de professores. A gente, por exemplo, o professor, ele dá aula para o perfil dele, a gente não coloca qualquer professor em sala de aula. Então, se o professor ele não tem um perfil para crianças, ele não dá aula para criança, ele só dá aula para o perfil dele. Dependendo, isso, né? E também você não vai ver, desculpa te interromper, por exemplo, eu e do comercial dando aula, né? Que isso acontece muito, né? Essa bagunça dentro de um ambiente. Outras empresas, sim. Exatamente. Sim. O camarada que a gente até brinca, né? Que o pessoal, a partir do momento que compra o curso, não me vê mais. Porque eu fico lá isolado dentro de uma sala e a partir dali é com o financeiro, é com o pedagógico, é com ela. Perfeito. O comercial fica para trás nesse sentido. Então, você não vê essa mistura, é tudo bem organizado, entendeu? Como eu estava falando. Então, quando a gente fala de comprometimento com o aprendizado, a gente fala disso. Não é só o aprender inglês em si, o aluno sair fluente. Claro, o objetivo final é o aluno sair fluente, óbvio. Mas se você não fizer um acompanhamento muito de perto e muito profissional, no meio do caminho esse aluno se perde. Então, a gente tem uma reunião, por exemplo, semanal com os supervisores, a gente tem planilha de engajamento, com sinalização para aluno com problema de homework, aluno com problema de pronúncia, aluno com problema de desempenho. Então, a gente trata o aluno, a gente avalia o aluno individualmente, nas 4 habilidades, não é só em uma. Não sei se você já ouviu alguém falar bem assim... eu falo muito bem, mas eu não escrevo tão bem inglês. Ou então eu entendo isso, e eu não falo. Eu entendo muito bem, mas eu não falo. Eu ouço alguém aqui falando inglês, eu entendo perfeitamente, mas na hora de conversar com a pessoa, eu travo. Tem muito exatamente. Isso, não é? Muito, isso inclusive existe. Eu sou o cara, é normal. Isso existe porque, às vezes, na maioria dos casos... Não que eu fale. Mas assim, o pouco que fala, enfim, é um negócio maravilhoso. É difícil, é difícil. Isso acontece porque na maioria dos casos, né, não vou generalizar, a pessoa ela trabalhou 1 ou 2 habilidades linguísticas só.
E existem 4. Existe a fala, a audição, a leitura e a escrita. E a nossa metodologia aborda as 4. Nós avaliamos o aluno individualmente nas 4. Então, por exemplo, o aluno, se ele fala muito bem, ele vai ter um O, um ótimo. Se ele não escreve tão bem, ele vai ter um B. Então, ali a gente consegue identificar perfeitamente onde está o déficit. E a gente trabalha ali, no déficit do aluno, para tentar trazer ele, um aluno B, para um O. Um aluno que tá bom virar um aluno ótimo. Entendeu? Nossa, Então, eu não tenho certeza, porque eu tô há tanto tempo lá, eu trabalhei em N setores até chegar na minha posição hoje, e em todos os setores que eu trabalhei, isso sempre foi muito, muito forte. Do acompanhamento, do progresso do aluno, do desempenho do aluno. Então, assim, se o aluno não tá legal, a gente oferece uma monitoria, a gente chama o pai, a gente faz acordos com o aluno para ele entregar a tarefa, a gente faz atividades de imersão com o idioma para o aluno praticar um pouco mais o idioma. No final de cada livro tem o benchmark, que é um teste de monitoramento. Então, o aluno, ele entra sem saber nada. Aí, no final do primeiro livro, ele faz o benchmark para ele saber o progresso dele. Ele precisa entender onde ele está. E nós também. A gente precisa saber se você entrou sem nenhum conhecimento e se você fez um livro inteiro, agora a gente tem que confirmar, né, a eficiência da metodologia e de que deu certo. Então, acho que o que faz a Wizard de Aracruz se manter tão forte, tão firme no mercado é isso. É o comprometimento. Igual eu falei, claro, a gente erra, tem N perfis de alunos, aprender um novo idioma não é 100% metodologia, né? Se você é igual uma faculdade, se você não estudar, se você não fizer o que você tem que fazer, não adianta. Precisa entrar de cabeça, né? Querer, de fato, aprender o inglês. Não é? Essa questão da metodologia, a gente comentou isso aqui essa semana. Foi bate-papo no nosso alinhamento. A empresa que ela tem padrão e processos, conforme ela vai crescendo, ela precisa implementar. Exatamente. Isso, claro, vem da franquia, mas vem do interno. Aplicar como isso vai funcionar. Isso faz a empresa realmente rodar, funcionar. Porque nós temos um padrão de como isso aqui é feito. Então, existe um processo. Esse processo tem que ser cumprido. Então, a gente sabe onde a gente vai chegar. Claro que tem os perfis dos alunos totalmente diferentes, aproveitamentos diferentes, perfis diferentes. Mas vai ter um resultado, de uma forma ou de outra. Isso a gente explica para o cliente, né? De novo, trazendo para o comercial, a gente sempre explica, porque às vezes o cliente não entende que tem, às vezes, muita gente pode não saber que existem essas quatro eu habilidades. Eu não sabia. Estou aprendendo aqui agora com todo mundo. A gente explica para deixar justamente, ele vai entender o que ele vai ter dentro da escola. O cliente entende, ele vai entrar sabendo o que ele vai estudar. Ele entende, ele entra na escola sabendo que a fala e a audição ele aprende dentro da sala de aula com o professor, mas a leitura escrita precisa de um esforço dele, porque isso é atividade em casa, entendeu? Perfeito. Tarefa de casa, não preparação de aula, como qualquer prática. coisa que a gente vai aprender na vida, também não tem magia, né? Não existe fórmula mágica, não existe. É um mito isso. Às vezes o comercial passa muito por isso, às vezes tem clientes que chegam, eu preciso aprender em 3 meses. Daqui 6 meses eu vou fazer uma entrevista para passaporte, e eu preciso estar falando inglês. Eu preciso aprender porque eu vou fazer uma entrevista de emprego e o entrevistador vai fazer entrevista em inglês. Não existe fórmula mágica. Não tem como você aprender inglês em 3, 6. A menos que você... mito isso. Não. Que você mergulhe. Isso é muito difícil. Leva um professor particular para dentro da sua casa e fica ali. Isso é muito difícil, porque agora, como a gente está no país, no Brasil, a maioria das pessoas elas não falam inglês. Não. Por exemplo, nós temos o quê? 260 milhões de habitantes? Por volta. 5% de pessoas que falam inglês. Uau. Esse é o percentual? É o percentual do Brasil. Aí você traz para a nossa cidade, por exemplo, a gente tem 115. Você acha que tem 10 mil pessoas que falam inglês? Então, como que a pessoa vai entrar dentro desse mundo se que o entorno dele não fala, não está envolvido? Não tá envolvido, exatamente. Não faz parte do cotidiano, né? E também trazendo para o comercial, que é uma parte muito importante, todas as partes são importantes, né? Mas o comercial é uma parte muito, muito eficiente, muito importante da alma do negócio. Já me conta um pouquinho do que vocês oferecem lá, de quando você vai abordar, né, o cliente, para a galera que já está assistindo saber também, né? Já tá ciente do que eles vão esperar. Já ciente do que esperar, perfeito. Exatamente. Lá, ele é a Mara que me treinou, inclusive, ela falou assim, olha, eu estou te contratando para vender, você é vendedor. E existe a diferença, eu falo com ela, existe essa diferença do atendente
para um vendedor? Totalmente. Existe essa diferença. O que é o atendente? Por exemplo, na loja. Você chega na loja, boa tarde, tudo bem? Tudo. Como eu posso te ajudar? Ah, só vim dar uma olhadinha. Tá bom, fica à vontade. Esse é o atendente. Fica à vontade, qualquer coisa você me chama. Esse tipo de pessoa, ela não vende. Ela só atende, entendeu? Porque ela entrega o produto. Se tivesse um fone lá, a pessoa ia comprar. Ia pegar a blusa, ia pegar o sapato, ia pegar o brinco, porque a pessoa só entregou, entendeu? Ela não se esforçou de apresentar o que tem. Por exemplo, você pode tirar do cliente o que ele tá fazendo ali, entendeu? Ela tá só dando uma olhadinha. Pô, o camarada tá dentro da sua loja. Tá ali, tá ali, você conhece, entende? Você domina esse setor. Então, você precisa mostrar para ele o que você sabe. E é essa é a parte boa da venda. Me incomoda muito, porque eu falo que as pessoas criticam os vendedores e colocam eles assim, ah, não, venda, é vendedor. Assim, como se fosse nada, mas não, venda é uma coisa assim, extraordinária de você convencer a pessoa de que ela entender a necessidade dela, porque as pessoas são procrastinadoras. Sim. As pessoas, elas procrastinam o tempo inteiro. Sim. Ah, eu preciso entrar na academia. E vai. Que vem. Semana que vem. Segunda-feira eu entro. Eu preciso começar uma dieta. Não começa, entendeu? Ah, enfim, dentro desse segmento, a gente precisa entender que o vendedor ele precisa ser ativo ao ponto de oferecer, convencer o cliente, porque não é fácil. O processo da venda não é fácil. Ela martelou isso comigo no treinamento, não é fácil vender, mas sabendo fazer, você consegue, você tem êxito. Então, nessa parte do treinamento, para oferecer tudo isso ao cliente, a metodologia, explicar isso para ele, explicar o que ele espera no curso, as modalidades que nós temos, o inglês, o online, o presencial, o espanhol também, porque as pessoas olham para a Wizard e só veem o inglês. Associar o inglês, verdade. Mas a gente também apresenta o espanhol. Nós também temos as aulas de espanhol, que também é uma língua muito forte. Com certeza. Né? É uma língua muito forte, principalmente que nós, aqui na América do Sul, pra gente, o espanhol é o que domina os outros países, entendeu? Então, a pessoa que vai fazer uma viagem pra Argentina, Colômbia, enfim, Uruguai, os países vizinhos, ter o espanhol também é importante. Muito importante. Você falou de um negócio muito legal, que é o vendedor. O mero vendedor, né? E eu sempre brinco e eu falo muito disso. Eu sou uma vendedora nata, eu sempre fui vendedora. E eu continuo sendo a vendedora do meu próprio negócio. Exatamente. Eu tô todo dia, a gente se vende o tempo inteiro. Perfeito, exatamente. Eu vendo, eu estou aqui, eu tô atendendo, então eu tô vendendo o meu negócio, tô vendendo o meu serviço, às vezes o meu produto. E aí, como, assim, muitos estabelecimentos, muitas empresas, as pessoas pegam o vendedor e falam assim, não, tem que contratar um vendedor, sabe? Assim, pra tampar o buraco. Como se fosse um negócio assim, vai, ele vende pra mim. E assim, é algo tão importante. Eu falo muito isso com os meus clientes, parceiros, amigos que são empresários. Quando a gente entende a venda e amarra ela direitinho, ela faz o negócio deslanchar ou afundar. Exatamente. Se a sua empresa não vende, ela não fatura, ela não aumenta o faturamento, você estagnou. O negócio estagnado. E a gente teve esse boom, né, nos últimos meses, graças a Deus. A gente teve esse boom ao ponto de precisar contratar mais professores. Inclusive, se você for professor de inglês, por favor. Tá bom? Mande o currículo. Manda o currículo pra gente. Muito bom. Mas vá para trabalhar também, né? Eu acho que o comercial, ele é, assim, o coração da Wizard, né? De toda empresa, mas eu costumo tratar o comercial assim. Acho que o maior equilíbrio, o maior segredo é o equilíbrio. Porque, igual, quando eu disse que a gente preza pelo compromisso, pelo aprendizado do aluno, por isso que a gente tem um setor preparado para cada situação, então a gente tem um pedagógico preparado para tratar as situações dos alunos e dos pais, para ouvir, a gente tem lá a recepção, que é quem recebe todas as pessoas, entende as situações e passa para as pessoas necessárias, a gente tem um setor financeiro, fiscal, compras, a gente tem uma pessoa que cuida da limpeza, da organização, e a gente tem o setor comercial. Então, se você chegar lá na Wizard de hoje, a minha recepcionista não vai vender para você, ela não vai te atender. Ela vai te recepcionar muito bem e vai te encaminhar para o meu setor comercial que está preparado para isso. Então, eu acho isso muito importante, porque às vezes a gente chega nos lugares, aí vem a pessoa não sei de onde, e a pessoa não sabe, né? E fica um negócio perdido ali. Tá falando, ela não entende. Um negócio vago. E uma coisa que eu falo muito, muito para eles no treinamento, quando entra e tal, é que você precisa entender o sonho e a dor do cliente. As duas coisas.
para saber lidar com isso e saber conduzir sua venda a partir daí. Então, toda pessoa que precisa aprender inglês ou espanhol ou qualquer outro idioma, ela tem um sonho e ela tem uma dor. Ela tem um sonho de chegar a algum lugar, de fazer alguma coisa, de prosperar em alguma coisa, de viajar, ou de ter uma promoção de trabalho, ou de conseguir conversar com um amigo que fala inglês, ou de fazer um intercâmbio. Existe um objetivo. Ouvir uma aprender. música, entender uma música. Esses dias assistir um filme, uma série exatamente. No áudio original. Isso aí. Então, esse é o sonho. E a dor dela é o fato de que ela não tá lá ainda. E tá doendo, alguma coisa ali dói em algum lugar. Então, quando você lida com o sonho e com a dor da pessoa, você tem que ter muito cuidado, muito profissionalismo, muito conhecimento, você tem que dominar o que você tá fazendo, para você conduzir a pessoa para o lugar certo também. Tem isso, né? A gente tem modalidade presencial, a gente tem modalidade online, a gente tem VIP, que é aluno sozinho com o professor, a gente tem o VIP, que é o aluno que marca as próprias aulas as próprias aulas, a gente tem horário de manhã, à tarde, à noite. Então, o comercial, ele tem que estar preparado para lidar com essas situações todas. Primeiro, entender qual é o seu sonho e a sua dor e conduzir você para o lugar correto. Porque aprender um novo idioma não é fácil. Por isso que as pessoas procrastinam. Porque dói. Sim, ainda mais na fase adulta, que a gente já não aprende. Exatamente. É muito mais difícil. Aprender a gente aprende. Sim. Mas é muito mais difícil aprender porque a gente já tem uma ocupação da mente, a gente já tem N compromissos. Exatamente. Então requer, além de um ensino de qualidade, o esforço da pessoa. E aí como dói. Você falou. E aí dói. Né? Então, se essa pessoa estiver no lugar errado, se essa pessoa estiver no lugar errado, na sala errada, no horário errado, na metodologia, na experiência errada, ela vai desistir. Ela vai desmotivar. E vai doer mais. E ela vai desmotivar. Então, o comercial, ele precisa... Por isso que eu falo assim, a pessoa banaliza muito o vendedor. Vendedor é isso aqui. Vendedor é você se capacitar, entender, dominar e, especialmente, tratar caso a caso e conduzir a pessoa para o lugar certo para que você consiga ajudar, apoiar na realização do sonho daquela pessoa. Perfeito. A nossa função é lá no final, que a pessoa fale assim, caramba, eu consegui através da Wizard. É isso, o objetivo final é esse. Então, o comercial, ele precisa estar preparado para isso. Por isso que eu tenho um setor comercial só para isso. Para pegar o cliente e ter todo aquele tempo, aquela coisa... Porque às vezes você chega num lugar... Aí a pessoa vem, te atende, aí ela te dá a xícara, depois ela vai lá, e ela mesmo que passa no caixa, e depois ela mesmo que vai lá e vai não sei o que, pega a sacola. Às vezes a pessoa erra em um desses processos e acaba sendo culpada, mas ela não tem culpa, porque ela tá fazendo tanta coisa ao mesmo tempo, a mente dela tá tão ocupada... Não vai fazer tudo perfeito, alguma coisa vai sair ali. Se, por exemplo, imagina se eu vendesse o curso, recepcionasse o cliente, vendesse o curso, depois estivesse dando aula para ele. Alguma coisa ia sair errado. Eu ia fazer alguma coisa errada. Ia sair mal feito em algum lugar. Porque a gente não consegue fazer 100% em tudo. Eu faço as duas faculdades. Às vezes, em alguma eu dou uma desleixada. Porque eu preciso focar em outra. Principalmente quando é semana de prova. Isso é natural do ser humano. A gente não consegue focar assim 100%. Então, você ter setores. Ela citou o setor financeiro, citou o setor pedagógico. As meninas da recepção. Então, quando você tem um setor totalmente enganjado ali no que ela está fazendo, no que ele está fazendo, ela consegue desempenhar melhor. Onde a gente coloca a energia que ele expande. Isso energia é uma regra do universo e não tem o que fazer. Quando você foca naquilo, você consegue. Funciona. E ela fala sempre, nós entregamos para as meninas do comercial todas as ferramentas possíveis para que elas desempenhem bem. Ninguém pode sair lá da Wizard falando, eu não consegui desempenhar bem porque a escola fez... Não. A gente entrega isso 100%, entendeu? Material, todas as ferramentas. Conhecimento. Exatamente. Investimento. A gente precisa, sei lá, ir lá na agência, colocar um stand, não sei o que lá, e tem que pagar tanto. Bora, vamos, para prospectar cliente. É isso. No início do mês a gente estava no Oriundi. Entendendo? No Oriundi. Então, assim, ela entrega essa ferramenta. Verdade. Entrega. Eu consultei ela, falei, Eliamara, tem como a gente fazer isso? Você acha que dá, tudo mais? Eu acho que vai ser interessante, a gente vai conseguir serviço. Ela, não, eu acho interessante. Tem as parcerias também, que a gente já citou no início. Então, assim,
são todas as ferramentas, a gente entrega todas as ferramentas para que justamente seja bem sucedido no que está fazendo, entendeu? Acho que esse é o nosso diferencial, voltando na pergunta, né? Esse é o diferencial que um deles para estar tanto tempo assim estabilizado. Nós temos 20 anos pouco menos de tempo, né? Mas tem 20 anos de escola, sempre passava ali na frente, sempre via. São 20 anos. Porque é tradicional, né, de Aracruz. Então, todo mundo, eu também novinha, já conhece. Você passa ali na frente, você já via os meninos jogando. Por exemplo, eu passava ali direto para ir trabalhar, eu via os meninos jogando ping-pong. Então, isso Nossa, acordou uma memória minha. Direto aí, tinha um amigo meu, o Gabriel Bitt, que trabalhava lá, ele é professor na escola, na Wizard. Então, assim... Foi aluno e professor. Foi aluno e professor. A gente tem isso também, da pessoa ter oportunidade de crescimento dentro da empresa. Dentro da empresa. Eu ia falar agora, assim, eu sou uma grande apaixonada por mulheres na gestão das empresas, né? Sou bem suspeita para falar, mas me encanta muito porque a mulher tem Amamos os homens, tá? A gente também não vive sem vocês. Mas... Porém, tem um toque diferente na gestão de uma mulher e você está... Há pouco tempo, né? Aí na Wizard, quantos anos? Só 16. Eu tenho 16 de Wizard. Pra gente começar. Então você é um desses exemplos que passou por vários setores, assim como várias pessoas que estão lá. Então conta um pouquinho pra gente da sua trajetória lá dentro e dessa galera que também foi crescendo lá. A minha história com a Wizard é muito bacana, assim. Eu tenho às vezes a pessoa olha hoje e fala, mas ela... Porque agora ela é sócia, Não, eu entrei na Wizard em 2010, eu não tinha formação superior ainda, não tinha, né, terminado a formação superior, tinha um mês que meu pai tinha falecido, então eu tava, assim, numa fase muito... eu tava, assim, eu tava me levantando, né? E aí surgiu a oportunidade de uma entrevista, eu fui lá, fiz, sabe quando você tá meio perdido no mundo? Sim, você tava morrendo de certeza. Eu tava assim, e a Wizard, ela me acolheu. Eles, na época, a equipe sabia do que tinha acontecido comigo, e eles me acolheram, e aí eu entrei como recepcionista na Wizard, já há 16 anos atrás, E aí eu entrei na recepção, eu não sabia nada, eu sabia igual, coisa de televisão, a Wizard, mas não sabia nada de Wizard, né? Mas aí eu fui me aprofundando e fui gostando do que eu tava vendo, sabe? A forma com que as coisas eram conduzidas, isso lá atrás. E aí, depois de um tempo na recepção, eu tive a oportunidade de atuar no pedagógico, de ir para auxiliar pedagógico. E era justamente no momento que o pedagógico da empresa estava se reestruturando. Tipo assim, a empresa vinha de um formato de operação e estava começando, entrou um coordenador pedagógico novo e ele estava reestruturando aquilo ali e eu entrei como auxiliar dele. E a gente foi fazendo aquilo junto. E foi muito bacana participar, sabe, daquela mudança, daquela transformação. E aí eu atuei mais um tempo no pedagógico e depois eu passei para supervisão. Fui para supervisão, eu sempre fui muito líder. Natural, né? Eu sempre fui muito naturalmente líder. Então, assim, eu não... eu sou auxiliar pedagógico, eu só faço isso aqui. Não, eu sabia de tudo, eu queria saber de tudo, eu participava de tudo, eu queria aprender tudo. E aí, eu acho que isso chamou um pouco a atenção, eu queria resolver coisas, né? O líder resolve, é ele que resolve, eu queria resolver. E aí eu fui para supervisão, mas eu cuidava um pouco mais da parte administrativa, RH, aí eu me formei, né, na minha área, comecei a mexer naquilo ali. E aí foi a virada de chave, foi quando o Marcelo, né, que é o meu sócio, ele me ofereceu a supervisão comercial, que é o coração. Então você também já esteve no setor comercial. Sim, estive. E aí ele me fez essa proposta, eu fiquei com muito medo, porque assim, essa visão do comercial, tipo assim, caramba, vender é muito difícil e tal, só que eu ia fazer a supervisão, a gestão da equipe, né? Aí ele, não, você consegue e tal, do mesmo jeito que você faz no administrativo, você vai pro comercial e tal, só que tem que bater meta. É extremamente desafiador. É muito desafiador. Vou te dar as metas. Às vezes tem coisas que a gente não consegue controlar, a gente quer resolver, mas a gente não consegue estar fora das nossas mãos, entende? Esse eu acho que é o maior desafio. Sim. A gente quer resolver uma coisa, a gente não consegue controlar. Isso. E aí, o que acontece? Quando existem setores muito bem definidos, existe um embate. Sim. Comercial é o ataque, pedagógico é a defesa. O pedagógico, ele defende o
modelo, o método e a padronização para que a aula flua de forma correta. O comercial, ele ataca, ele coloca o aluno para dentro e ele quer colocar. E não importa como. Não importa, ele não quer saber, ele quer colocar o aluno. Você vai entrar. Quando eu passei a supervisionar também o comercial, e existia esse impasse, essa coisa de aí eu comecei, aí vinha, um empurrava para cá, outro empurrava para lá. Quando eu fui fazer a supervisão comercial, foi a virada de chave, porque eu fiquei no meio, entre os dois setores. Você estava vindo do pedagógico. Eu supervisionava pedagógico e administrativo. E estava indo para o comercial. E aí eu comecei também a supervisionar o comercial. Aí eu peguei todos os 3 setores para supervisionar e eu fiquei no meio deles. Então eu comecei a fazer esse jogo de cintura. Esse jogo, o comercial precisava de um negócio, essa ponte, exato, falou a palavra certa. Eu comecei a fazer essa ponte. E entendendo muito bem da vida pedagógica, eu conseguia entender por que o pedagógico não queria, às vezes, certas coisas, ou porque o comercial queria. E eu tinha meta para bater com o comercial. Eu supervisionei o comercial durante 12 meses. E eu bati a meta máxima da equipe durante os 12 meses. Uau! Como? Fazendo isso. Pessoas. Pegando as pessoas certas, colocando elas no lugar certo e fazendo elas... Potencializando elas. Funcionarem juntas. Perfeito. Né? São setores tão extremos, mas eu consegui ir fazendo eles. Bati a minha cabeça, muito a minha cabeça. Era fácil? Não, era fácil, errei muito, eu era muito mais nova, né? Eu sou ainda, mas eu era... Maravilhosa. Mas eu era bem mais nova, então assim, tem aquela coisa da imaturidade, do impulso, né? Tinha muito isso. Errei bastante, mas acertei muito também. E entreguei o que eu precisava entregar. E aí, em 2016, 17, por aí, o Marcelo... Aí eu já não tinha mais pra onde crescer dentro da empresa. Eu cheguei no limite. Teto ali. Cheguei no limite, eu tava muito bem. E aí ele chegou pra mim e falou: eu vejo que você pode ir ainda mais um pouco. E eu queria saber se você quer vir pra sociedade da empresa. Porque o que acontece? Tem que ter visão de dono. Tem. Mas a visão do dono, quem tem é o dono. É o dono que tem. A visão mesmo é o dono. E eu até então era colaboradora. Por mais que eu tivesse uma visão muito ampla e de cuidar, de proteger aquilo ali, de liderar, de resolver, e a responsabilidade com que eu lidava, mas eu ainda era uma colaboradora. E o Marcelo, que eu sou extremamente grata a ele me deu a oportunidade de entrar na empresa e ele me levou por todos os caminhos que eu trilhei, assim, e me deu todas as oportunidades, né? E eu acho que ele via que a empresa precisava de uma gestão feminina. Porque quando a gente fala de escola, de idiomas e tal, já soa uma coisa muito masculina. Sim. Então verdade. precisa... O mercado, eu acho que é dominado pelo... Isso, sabe? O mercado é muito masculino, assim, e tal. E a escola tinha essa coisa muito masculina, essa pegada, a resolução de forma muito masculina, mais operacional, mais viril, mais operacional, mais seca, mais, né, e tal. E o fundador da WISD era um homem, e via muito isso. Culturalmente masculino, né? O coordenador era um homem, a maioria dos professores eram homens. Então, acho que o Marcelo, ele viu ali em mim a oportunidade de talvez trazer um outro lado da história. E aí eu entrei na sociedade, saí como colaboradora e virei sócia da empresa e diretora operacional. Então, e o Marcelo, hoje ele trabalha nos bastidores, nas decisões finais, mas toda a operação, toda a gestão, todo o dia a dia, tudo passa comigo. E eu fui aprendendo junto também com as pessoas a fazer isso, né? Fui estudando, claro, me capacitando, mas tentando entender diversos perfis de pessoas. Hoje a nossa equipe é 80% feminina, né? Não por isso, claro. mas com certeza as portas se abriram mais para as mulheres depois disso, porque eu tive muitos empecilhos ali no meio do caminho. A voz, né? A gente demora para conseguir fazer as pessoas ouvirem a nossa voz. Eu demorei um pouquinho. Como supervisora, eu tive um pouco de trava. Eu lembro perfeitamente, o coordenador era um homem. Eu entrei na empresa antes dele, só que ele era homem. E muitas vezes os professores, a gente trabalhava na mesma sala, tipo, eu numa mesa aqui e ele na mesa ali. Os professores chegavam, aí eu cuidava de toda a operação da escola, eu cuidava de estrutura, eu cuidava de RH, eu cuidava de tudo. O professor chegava e passava direto lá nele. E eu ficava. Aí perguntava, e eu ficava bem assim, olha. Oi, eu aqui.
Eu vi uma frase uma vez, eu acho isso muito interessante a respeito do que ela falou de poder, né? Cargo não te dá direito ao poder. Cargo não é poder, na verdade, a frase é cargo não é poder. Cargo te dá direito ao poder. A partir do momento que você tem o cargo, você tem que conquistar o poder, entendeu? Esse respeito. Percebe que ela contando não veio assim. Tem gente que acha que vai crescer da noite pro dia. Não. Ela vem da secretaria até o quê? A supervisão comercial dos 5 anos? Não, foram uns 8 anos aí, Nossa. quase 10. Pois é, então assim, Foi uns 10 existe um anos. tempo, né? Existe um tempo de preparo. E até nesse exemplo da Wizard já ser uma escola de nome Estabilizado. estabilizada, aí a pessoa achar que estar, só por estar no que você falou, né, no cargo, vai acontecer naturalmente. Não vai. Tudo que a gente conquista é com muita garra, e você também, no meio dessa história, tem uma história linda, né? Que eu queria muito que você compartilhasse com a gente, porque as pessoas lá de fora não te conhecem. Não conhecem quem está por trás, que as pessoas veem o negócio. O bacana do podcast é isso, é a gente entender a história por trás de quem está à frente. Sim. Então, assim, essa história já é uma história de muitos anos, de muita garra, mas no meio desse tempo você ainda teve outras questões para lidar e cuidar. Conta um pouquinho pra gente. A última. Tiveram muitas questões todos esses anos, né? Questões pessoais e tal. É por isso que eu falo assim, que a minha história com a Wizard é muito bonita, porque eu tive os momentos mais marcantes, bons e ruins e desafiadores. Não vou falar ruim, vou falar desafiador. Sim. Os momentos mais gratificantes, né? De tudo que eu ganhei, tudo que eu conquistei, né, foi dentro dessa empresa, dessa marca, e os meus momentos mais desafiadores também foram, né, e o meu último momento muito desafiador, que eu acho que é muito importante ressaltar, a gente vem falando de gestão feminina, né, e a mulher, às vezes, ela é vista como tão frágil, mas a gente é tão forte, né, nós somos tão fortes, a gente tem tanta força para liderar uma marca tão forte nacionalmente, para cuidar, gerir equipe, ser mãe, esposa, nesse meio tempo, amiga. E dona de casa. Dona de casa, Minha mãe, quando era mais nova, ela carregava eu, meu irmão e minha irmã no morro, levava a gente para os lugares, meu pai viajando, trabalhando. Então, assim, a mulher tem essa força, mas às vezes ela não sabe que tem. E não é vista. Essa força não é vista. É por isso que é tão importante a gente falar desses desafios, né, que a gente passa. E assim, a minha meu maior presente eu ganhei dentro da Wizard, que é minha filha. Minha filha tem 6 anos, então assim, eu engravidei, trabalhando lá já, passei, né, tudo lá dentro, ela nasceu lá. Hoje ela estuda lá, ela vai lá. E nos últimos 2 anos, há 2 anos, né, eu tive um diagnóstico de câncer de mama. Um susto, né? Eu tomei um susto, eu tinha 37 anos, hoje eu tenho 39. Então, quando a gente fala de câncer de mama, muitas vezes, para mim era uma coisa muito distante, porque a partir dos 40 a mulher faz mamografia, a mulher, principalmente, ela olha para o câncer de mama como algo que vem só depois. É depois que eu tenho que me preocupar com isso, que eu tenho que pensar nisso. Agora tem que trabalhar. Agora a gente vai viver a nossa vida da gente e tal. E pela minha cabeça, realmente não passava. Só que aí, num dia qualquer, eu senti tive um sintoma específico que me alarmou. E graças a Deus, assim, eu não sou de ir em médico, de não sei o quê, só que eu sou muito atenta. Então, se qualquer coisinha que aparece, eu quero saber. E eu fui investigar, e aí foi setembro de 2023, eu tive o diagnóstico de um carcinoma ductal in situ. Na mama, eu tava dentro do ducto ainda, só que tava no estágio 3 já, um subtipo HER2, que é um dos estágios mais avançados, né? Só que ainda tava em fase inicial. Tava em fase inicial, mas a proliferação celular tava alta. E aí, assim, e dentro disso tudo tinha a empresa, tinha todo mundo, e a primeira coisa que eu pensei, eu falei, cara, como eu vou lidar com isso agora, né? Eu tava tão estabilizada, assim, profissionalmente, em tudo. E aí eu fui procurar saber o que estava acontecendo mesmo, e aí tivemos um parecer dos médicos que precisavam fazer uma cirurgia urgente para segurar, para não invadir, né, o tecido. Então eu precisei fazer uma mastectomia radical, né, retirada total da mama. Foi, assim, devastador. Uma mulher
tão forte, tão empoderada ter que passar por isso, mas eu acho que a missão ela é dada para quem aguenta. E aí, em fevereiro de 2024, eu passei por essa cirurgia. Foi muito difícil. A minha filha tinha 4 anos. E eu tive que conversar com ela e contar pra ela e falar como eu ia voltar pra casa. Uma criança de 4 anos não entende as coisas. Até hoje ela tem medo. Quando eu falo que eu vou no médico, ela me abraça, não. Mas aí eu tive que ter essa longa conversa com ela. E depois eu tive que enfrentar o espelho, né? Tive que enfrentar o espelho, tive que esperar os resultados, né, dos exames, mas graças a Deus a doença não tinha invadido o tecido. E aí eu iniciei um processo de reconstrução que também é bem difícil, bem exaustivo, bem desgastante. E eu acho que só nós mulheres mesmo para para conseguir. E aí passei por 3 cirurgias ao todo em 2024. Minha última cirurgia foi agora em maio para reconstrução, para a outra mama também, fazer a investigação da outra mama para ver se não tinha, né, alguma chance ali, graças a Deus também não. Hoje, para medicina, eu sou considerada curada, graças a Deus primeiro, né? E a força, a habilidade dos médicos e a força que eu tive para conduzir, sabe? Durante todas as minhas todas as minhas cirurgias, eu me ausentei por um curto período de tempo. A princípio, eu optei e eu entendi que era melhor para mim lidar de forma silenciosa. Por quê? Porque eu sou a base daquela empresa. Eu sou a líder, eu sou a voz daquela empresa. E aquelas pessoas, elas não podiam, não que elas não podiam me ver fragilizada, mas elas não podiam se desencorajar. Elas tinham que, se eu sou a referência de liderança e de força da empresa, eles precisavam continuar, eles tinham que continuar assim. Então eu levei de forma um pouco mais silenciosa, mas eu tinha pessoas de confiança e eu tive pessoas que me abandonaram. Engraçado, né? Eu tinha pessoas de muita confiança, que quando eu tive o diagnóstico, sabe quando você para e é aquela pessoa ali que vai segurar pra mim? Aquela pessoa ali me abandonou. Me abandonou. No meio do meu caos. E ainda teve isso, né? E aí, mas mesmo assim eu me mantive e falei, não. O processo no meio do processo. É o processo. São, acho que quase 20 colaboradores. Tem pai de família, tem mãe de família, tem esposa, tem filho, tem irmão ali dentro. E eu tenho quase 500 alunos. Então, se tem uma pessoa aqui que não vai balançar, essa pessoa sou eu. E muito consciente do que eu tinha que enfrentar pela frente. Então, assim, eu me ausentei durante 4 períodos. E o Marcelo foi a pessoa que segurou bem, né? E fora outras pessoas que também trabalhavam lá. E um pouco no final, na reta final, eu comecei a falar um pouco mais para as pessoas o que estava acontecendo. E as pessoas ficaram incrédulas. Alguns colaboradores falaram: Como assim? Como assim? É o quê? Que eu só falava: eu vou me ausentar por um período por questões de saúde. Eu só falava assim. Foi melhor para mim falar isso, sabe? E aí, por eu ser a diretora, nem todo mundo tinha coragem de vir e falar o que tá acontecendo. Então eu ficava assim. E aí, no final, agora, antes da cirurgia de maio, que foi a última que eu fiz, que eu já era considerada curada, era uma cirurgia mais de precaução, de reparo. Aí sim eu falei para as pessoas. E eles ficaram assim: oi? Só que eu senti um alívio. O alívio deles de tipo assim: caramba, já passou então e você tá aqui. E era isso que eu queria. Eu queria que no final, quando tivesse tudo passado, as pessoas falassem: caramba. E ao mesmo tempo, os meus colaboradores entenderam que as coisas funcionam. Funcionam, eles conseguem. Vários chegaram para mim e falaram: caramba, a gente achou que o negócio que ia desmoronar tudo na sua ausência. Eu falei: jamais. Não. E as pessoas entenderam que funciona. Funciona. Claro que precisa do maestro, mas na ausência dele funciona. As pessoas são capazes, né, de fazer. Então, hoje eu já não lido mais com isso de forma silenciosa, porque eu entendi, me falaram lá atrás que a gente precisa usar a nossa dor como testemunho e como ferramenta de encorajamento para outras pessoas, né? E que eu seria isso um dia. E lá atrás, no meu sofrimento, eu falava: caramba, vai, né? Eu vou, um dia eu vou. E hoje é o que eu tô fazendo. Então hoje eu não lido mais de forma silenciosa.
eu conheci várias mulheres daqui de Aracruz, de outros estados, através de internet, que passam ainda, mulheres muito fortes, mulheres que passam por coisas, passam pelo diagnóstico pior do que o que eu passei, mulheres mais novas. Então, a lição, né, que a gente leva disso tudo, além do fato de que as mulheres conseguem cuidar da casa, do marido, do filho, de uma empresa, de um câncer de mama e tudo, consegue, é que essa doença, ela não pega só pessoas mais velhas. Então, o diagnóstico precoce, ele salva. E no meu caso, foi isso que me salvou. Foi o diagnóstico precoce, foi eu não ter ignorado. Então, todas as mulheres que eu converso, aí eu pergunto, quantos anos você tem? Já fez mamografia alguma vez? Como é que tá? As meninas, vocês já foram ginecologia? Essas coisas, sabe? Sim. Porque eu acho que é assim que a gente tem que usar nossas experiências de dor. Então, a minha dor, hoje eu uso ela pra levantar outras pessoas. Quem passa, quem não passa, ou quem passa por outra situação, né? Então, é mais uma das histórias que eu tenho na empresa e eu fui abraçada. E hoje eu procuro abraçar pessoas através do meu testemunho também. Uau. Eu nunca vi alguém, assim, ela contando. É difícil, eu nunca vi, pelo menos, alguém crescer a não ser na dor. As pessoas só crescem assim. As pessoas só crescem passando por esse. Ela teve um processo, se Eu ela não falo com Deus, passasse. Senhor, mas também não precisa estar me confundindo com Rambo. Também não Não precisa. era pra tanto, né? Não era pra tanto. perdão, Eu sei, Senhor. Eu tô no processo, mas dá uma aliviada. Tá? Aí, né? Eu sou forte, mas calma eu também. sei que eu aguento, mas. Mas foi o que ela falou, né? Esses processos, eu acredito muito que eles só são dados para quem pode e tem força para lidar, porque o testemunho, ele é libertador. É tão bonito ouvir você falando disso, e é tão bonito saber que você, por tanto tempo, segurou sozinha, Sim. porque tem dores, só a gente sabe a dor que a gente sente. Sim. Cada um sabe a dor que sente, cada um tem o seu caos individual, mas esse tipo de coisa que mexe com a nossa estrutura vital, porque você pensa, meu Deus, minha empresa, minha filha, né? Meus filhos, como é que vai ser tudo? E eu preciso estar aqui, eu preciso ser forte. Então a gente veste uma armadura e fala, quer saber? Não tem outra opção. Vamos. E a gente nem olha muito pra doença, só fala assim, não, vou fazer o que tem que ser feito e tá tudo certo. E aí depois que passa, você fala, como assim? Eu passei, nem acredito. E assim, graças a Deus pela sua vida, Amém. a sua história. Quando você me contou, eu falei, cara, a gente precisa falar disso. E é muito bacana quando a gente sabe como mostrar. Porque tem que. Não é pegando a linha de vitimismo, não é pegar a linha do ai, tadinha, como ela é mulher. Não, é pegar a linha do olha o que eu passei, você tá passando, você também vai passar. Isso. Vai sair disso aí, levanta, vambora. É o combustível para tantas outras mulheres. Toda vez que vem uma mulher aqui, tanto no Rota quanto no Senhoritas, eu falo, cara, vamos falar disso e a gente precisa fazer essa história chegar ao máximo de pessoas, de mulheres, de homens possíveis, porque tem muita gente passando pela mesma coisa e de forma silenciosa também. Também. Que às vezes acha que não tem com quem contar, ou porque precisa estar sendo forte. E então, porque assim, é solitário. É solitário. É solitário. Eu acho que qualquer doença é solitária. Só você entende o que só você você tá sabe. passando. Por mais que você tenha pessoas ali do seu lado, eu tive muitas pessoas que me apoiaram muito, mulheres muito fortes que ficaram ali do meu lado e falaram. Eu lembro perfeitamente que na primeira vez que eu fui me ver no espelho, era uma mulher que estava junto comigo. E ela falou: vamos e vamos, você vai olhar. E você vai entender o porquê e você vai passar por isso. E eu lembro que eu chorei tudo que eu tinha pra chorar. E eu falei com ela assim: depois disso aqui eu enfrento qualquer coisa agora. Agora eu enfrento, porque pelo amor de Deus. Então, assim, olha ela emocionada. Então, assim. Não, desde o começo você contava. Então, assim, não é vitimismo. A gente consegue, mas é silencioso. É muito silencioso. Cada um lida da sua maneira. Eu conheci várias mulheres que lidaram cada uma de uma forma diferente. E eu fui questionada. Além de tudo, eu fui questionada. Tiveram pessoas que me questionaram: por que você
não posta, porque você não fala, porque você não dá. Eu falei, gente, eu tô vivendo ainda, calma. Eu tô vivendo o processo e a minha forma de lidar com isso. E é como eu respeito é o meu exatamente, processo. a Eu forma, quem tenho que respeitar. Né? entendeu? Mas o processo ele existe para isso, para você sentir e para ele te transformar. É para isso que ele existe. Então, eu entendi perfeitamente, assim, obviamente eu não queria ter passado, ninguém quer passar. Eu senti muito medo, senti muita dor, mas ao mesmo tempo eu descobri forças que eu achava que eu não tinha. Eu descobri pessoas, eu descobri várias coisas que antes eu não conseguia enxergar. Hoje eu tenho um olhar um pouco diferente sobre muitas coisas, dentro, inclusive, da empresa. Tem vezes que, né, os meninos, o Igor, ele fala, cara, esses dias mesmo ele tava falando comigo, você tem muito olhar, tal, eu falei assim, mas é porque o olhar da gente muda para algumas coisas, sabe? A gente Sim. aprende né, a trazer do que a gente estava falando. O Marcelo, quando ele entendeu que precisava de uma gestão feminina, eu acho que era isso. Era esse toque, sabe? A gente nem imaginava que ia ter uma história como essa, mas era esse toque. Hoje eu tenho mães de alunos, tem alunos que elas chegam, elas se identificam. Elas ficam felizes por saber que é uma mulher que está ali na frente, que é uma mulher que está conduzindo, que vai entender. Essa semana eu conversei com a mãe de um aluno e ela falou: eu fiquei tão feliz, eu fiquei tão aliviada que era você, que era mulher. Tipo Nossa, assim, porque isso é muito bom. a situação era uma situação específica que precisava de um tato feminino ali. Porque a mulher, né? ela tem. É a segunda vez que eu estou sendo liderado por uma mulher, a mulher tem esse toque feminino. Ele é diferente de liderar no sentido de ela é mais aberta, né? O homem ele é mais direto. Faz, pronto. O homem é mais ou menos assim, a mulher não. A mulher vai. Ela é Ela tem um jogo de existe cintura escuta, maior, entendeu? né? Não que eu não conheço o Marcelo liderando, porque, como ela falou, ele tá mais por trás dos bastidores, por mais que ele também seja hoje diretor da escola. Mas o fato de ter essa liderança, por exemplo, ela nunca foi lá na sala para me cobrar. É uma coisa que eu vejo assim, ela, Igor, vem cá, vamos conversar aqui. Ela chama, ela senta, a porta da sala dela tá sempre aberta. Vamos entender o que tá tá acontecendo, como é que a gente pode alinhar isso aqui. por que isso não aconteceu, como a gente pode melhorar para acontecer, para voltar a acontecer, E até pode a progredir. gestão feminina traz homens, os homens que estão são homens que conseguem também ter esse tato, que é o seu caso. Exatamente. E aí você consegue também na absorver. supervisão consegue passar o que ela passa para você. Eu tô aprendendo com ela, porque assim, ela me ensinou a vender e agora tá me treinando como liderar. Perfeito. Entende? Por mais que esteja no processo, é um processo de aprendizagem, né? É um processo constante de aprendizagem. E ele lidera mulheres. Então ele tem que saber liderar mulheres. Exatamente. Né? Ser liderado eu vim de uma gestão masculina, né? Eu fui liderada por um homem. E eu acho que assim, não que o homem tem culpa, não. Claro que não. Mas eu acho que muitos erros que eu cometi durante o meu início foi justamente porque eu tentava, sabe? Lidar da forma como o homem lidaria. Porque a gente pensa assim, ele é meu chefe, então eu tenho que agir de acordo com o que ele vai aprovar. Então, muitas coisas eu levava assim. Quando eu vim para gestão, eu lembro perfeitamente a primeira conversa que eu tive com ele, eu falei assim, mas eu vou fazer a minha gestão do meu jeito. Eu falei, porque enquanto colaboradora, eu seguia regras, eu seguia, né, não tinha jeito. Mas como gestora, eu preciso colocar a minha personalidade nesse negócio aqui, porque senão não vai dar certo. Ela ia ficar limitada. Aí ele falou, não, eu vou te acompanhar no início sobre decisões, né, coisas do negócio, e depois você vai colocar a sua forma. E essa foi sei lá, o estalo, assim, a virada. A Wizard entrou numa escala de subida e de ascensão. Eu acho que foi aí. Foi quando a gente começou Porque a mulher, ela vai pra onde... Ela tem um olhar mais... clínico. Mais aguçado. Assim, ela vê ali, ela falou, aquilo ali pode dar certo, vou adaptar. Então, o homem, às vezes, ele olha e não consegue, às vezes, nem todo homem, né? Mas às vezes ele olha... Não, isso aqui não é bobeira, isso aqui não. Então, eu fui enxergar o problema, eu acho interessante, que enxerga o problema atrás do problema. Muitas coisas que hoje, por exemplo, eu vou fazer, eu penso antes de fazer assim, o que ela faria? Como que ele e a Mara lidaria com isso? Como ela conduziria essa conversa, sabe? São coisas que a gente, porque ela querendo ou não,
é uma referência. Se você chegar lá na escola hoje, a gente sabe quem é a nossa líder. A gente sabe quem é que está liderando a escola, sabe? Você ter essa referência é muito importante, porque você fica muito seguro para fazer seu trabalho e sabe que você tem um apoio muito forte, E entendeu? outra, é quando às vezes a gente está numa empresa que ela tem às vezes numa gestão masculina, que vai vir com um poder de crítica tão pesado que o clima pesa. Sim. Você já, eu vou errar, ou se eu É porque o homem é errar, mais direto, eu sabe? vou levar. E a mulher não. É o que você falou dela. Vamos sentar aqui, A vamos mulher tem alinhar. Pra mim aqui tudo é alinhamento, é o nosso pré-framing. Vamos alinhar. Ó, falei até um negócio. Falando inglês. Diante da diretora da UED, eu não acredito não que eu fiz isso. Meu Deus. Desculpa, tá? I'm sorry. Olha, é muito. Que bate-papo gostoso, né? É. Muito bom aprender com bacana. vocês e vocês transmitem isso para o cliente, né? Uhum. E o que você que está no comercial, na supervisão, você que esteve por tantos anos, né? E também hoje está numa supervisão em geral, o que vocês observam que o cliente. O que faz dele vir até vocês? O que vocês observam nisso? Qual é a procura que eles têm? O que eles vêm? Eles vêm só para falar inglês ou eles vêm com qual necessidade? Geralmente, o cliente ele vem porque ele precisa de alguma coisa, igual a gente falou. A dor, É, né? a dor. Ele precisa de. Ele vem porque dói. Eu vou viajar ano que vem, aí eu quero falar inglês. Há uma necessidade. Alguns, com a visão do futuro, precisam entrar e fazer o inglês hoje, porque lá na frente eu sei que esse investimento ele vai me dar retorno com uma promoção de trabalho, com uma oportunidade melhor, enfim. A pessoa entender a necessidade primeiro de falar o inglês. Essa que é a maior questão que o cliente precisa entender. Eu preciso saber a necessidade de hoje, do que eu preciso falar E o inglês. jeitinho brasileiro de deixar pra cima da hora, né? Não viagem daqui a 6 Daqui a 2 meses. meses. Daqui a 2 meses. Chega Faz um casos milagrezinho assim. aí pra mim. Chega. Chega. Eu tive uma venda, eu perdi uma venda, Tem não gente que perdi quer uma três. venda, eu não fechei uma Você não venda. operou um milagre, né? Porque o cliente ele queria, primeiro ele queria um horário improvável, né? A gente tem os nossos horários, mas também não é até a noite inteira, ele queria depois das 8 horas, que é o horário que a escola está fechada. Segundo, ele queria aprender o inglês porque ele tinha uma viagem com a empresa em 3 meses. Eu tinha acabado de entrar. Ele ia viajar em novembro, mês que vem. Outubro, novembro, daqui a 2 meses. Eu tinha acabado de entrar na empresa. Cara, você não vai aprender inglês daqui a 3 meses, não tem como. Mas você pode entrar no curso. A gente, além das modalidades que a gente falou, nós temos também o intensivo da pessoa fazer o curso em 6 meses. Ah, tem A gente oferece, lógico, são valores distintos, enfim, mas São são necessidades necessidades. É um A gente entende, é um intensivo. O que você aprenderia em 12, você aprende em 6 de forma intensiva. Intensivo. Não Mas você é vai assim. respirar aquilo ali. Vai respirar o 4 inglês. aulas por semana. É assim. E a importância da pessoa entender isso, de não somente estar ali na escola, mas também, por exemplo, começar a assistir séries em inglês, ouvir músicas em inglês. Sabe, você, de fato, entrar nesse mundo em inglês, para que, de fato, você aprenda. E os clientes vêm pra gente com esse problema, a gente tenta, né, nesse jogo de cintura, resolver para que a gente consiga realizar esse objetivo, esse sonho. Muita gente tem um sonho de falar inglês. Para alguns são objetivo, outros são sonho. Então, a gente está mexendo com um ser humano. E é esse nossa hoje o nosso maior desafio, de entender a necessidade do cliente, trazer ele para o nosso mundo e depois ver ele ser bem sucedido nessa empreitada que é o falar inglês, entende? Eu acho que aqui em Aracruz, o público, hoje em dia, né? O que eu percebo é que, assim, nós temos grandes indústrias na cidade, né? Tá vindo muita gente de fora. E esse pessoal que vem de fora, ele vem capacitado. Ele vem pronto. Sim. Ele não vem para brincar, não. Vem gente de fora do país, vem gente de outros estados, vem gente com currículo pronto, enfim. Então, o que isso significa? Significa que as grandes empresas da cidade estão investindo em pessoas de fora, porque aqui dentro não tem. Tá faltando. Uhum. E aí, o que acontece? As pessoas daqui querem se qualificar para serem elas as escolhidas. Sim. Não a pessoa que vem de fora. Da própria cidade. Exatamente. Então, o que a gente mais recebe hoje são essas pessoas. São as pessoas que querem ganhar esse espaço. E como a gente tem convênio com essas empresas grandes, né, e tal, então a pessoa ela já enxerga assim, opa,
Porque você não tem convênio com uma empresa se você não tem credibilidade, se você não tem nome, se você não é sério, né? A gente tem empresa aqui na cidade que exporta, a empresa é gigante. Essa empresa ela não vai fechar um convênio com uma escola de inglês se a escola de inglês não ensina inglês. Então as pessoas olham e falam, opa, então se a Wizard tem convênio com uma empresa tal e é lá que eu quero entrar, então talvez já seja uma ponte. Então o que a gente mais recebe são essas pessoas, só que em contrapartida também vem as pessoas que querem aprender logo. Mas é porque vai ter uma entrevista e eu vou disputar uma vaga daqui 3 meses. Não vai. Não vai, por isso que a gente fala da importância do começar logo. E também batemos na tecla de que aí temos muitos pais que já falam inglês, já são nossos alunos, ou já se formaram com a Hoje gente. conseguem conversar com os E filhos eles em trazem casa. os filhos. Aí eles filho, trazem os filhos, porque eles já enxergam a necessidade. Uhum. Nós temos alunos lá na Wizard de hoje de 13, 14 anos fluentes. Nossa, que legal. Fluentes, estão com a gente desde pequenininho, os pais estão investindo desde cedo. A minha filha tem 6 anos, já está estudando, porque eu quero que ela chegue lá nos 15 já fluente, para quando ela chegar no mercado de trabalho, já esteja preparada. ela vai estar pronta. Ela não vai precisar ficar igual uma maluca querendo aprender inglês 3 meses. Entendeu? Então, o que a gente mais recebe hoje, por se tratar de uma cidade industrial tão grande, que está crescendo. tá E a crescendo, perspectiva né? de crescimento de Aracruz ela é ainda maior, porque nós temos Isso. mais indústrias vindo. Ainda maior. Vindo, A gente, mais gente que olha para chegando. Aracruz há 20 anos atrás, 15 Por anos atrás, exemplo, e olha, hoje a gente já vê outra boom. o local que a vida. gente e o local que a gente está aqui hoje, 20 anos atrás, ele nem existia. É verdade. Você entendeu? Nossa, é verdade. Não. Aqui era só Era mato. tudo mato. Era tudo mato, Teve entendeu? uma época que era parque, quando tinha parque na Sim. cidade. Vinha pra Hoje gente. vai para exposição, Gente, mas aqui era Eu era mato. criança. Então, Também entender era no esse parque. crescimento. Aí, às vezes, as pessoas, ela fala assim, que ela pegou a Wizard capinando, e ela foi capinando. Era ao só longo- mato. Era só mato, ela Eu veio ajudei a capinando. capinar. Ela ajudou a capinar. Então, assim, você entender que a cidade também passou por esse processo. Passou. Porque você enxergar a Aracruz por trás, você vê que a Wizard de Aracruz vem nesse crescimento linear juntos, Acompanhando. ambos, entendeu? É verdade. Então, o cliente entender que, por mais que hoje, vai me tomar tempo, e não sei, mas você entender que daqui a 10 anos você pode ter um retorno, E os 10 anos vão passar da mesma Vai, forma. A diferença é o que exatamente, você o que você faz vai fazer. hoje e como você vai chegar lá. Exatamente. Você pode estar fluente ou não. Perfeito. Gente, Você que olha, escolhe. muito obrigada por esse momento, por tanta informação, por tanta história, por tanta riqueza, né? Que Sim. você compartilhou, você com certeza a sua ainda curta experiência, mas também já veio com tudo para agregar, né? Eu percebo a parceria de vocês para fazer crescer ainda mais o Sim. negócio. Isso é muito bacana quando tá todo mundo engajado, é a diretoria, é o colaborador, é o comercial, é o pedagógico. Então, assim, vocês têm essa conexão, isso é Alinhado, muito alinhado. bom. Uma coisa, não sim. querendo te cortar, mas uma coisa que eu, antes de fazer a entrevista com ela, primeiro eu pesquisei sobre a escola, entender, ver a necessidade da vaga, vendedor, então eu precisava de vender. Então me apresentei, eu vendi para ela, eu vendi ali o meu produto, né, que é eu mesmo. E também eu analisei aonde, à medida que eu fui me enquadrando na escola, aonde que eu poderia agregar. Aí eu percebi que dentro das redes sociais eu poderia trazer um valor, entende? Fazer o Instagram, dar um boom, porque hoje, rede social, Não sabe? tem jeito. Não tem o que É fazer. Aí você enxergar a necessidade da sua empresa. Perfeito. Entender onde você pode acrescentar. E a gente pode, entendeu? Por mais que a empresa esteja estabilizada há 20 anos, você tem Sempre tem algo para você tem melhorar. algo pra melhorar, Eu acho todos os que dias. o segredo é esse. Tem gente que, já cheguei em tal ponto, tá bom. Não. sempre tem Não, problema. porque se a cidade é um potencial para crescimento, se a tecnologia está aí avançando cada vez mais, se as pessoas estão mudando o tempo inteiro e estão se aprimorando o tempo inteiro, então a gente também tem que ir junto. Porque senão a gente vai ficando Já pra tá trás. Senão a atrás, gente... você fica pra trás. Exatamente. Não tem Então, como, a sabe? gente fica. A minha pergunta final, que é uma Uhum. pergunta dos senhoritas, mas eu vou fazer para senhorita hoje, que é uma pergunta que eu faço para todas as mulheres que sentam aqui e Sim. nada mais justo do que fazer para você, né? E eu amo as respostas, cada uma delas muito diferentes. Uma pergunta muito simples. O que é ser uma mulher empoderada para você? Para mim, uma mulher empoderada é uma mulher que
não tem medo de ser quem ela é, de mostrar quem ela é. É uma mulher que tem uma visão de que o que eu sou precisa ser replicado. Eu preciso olhar para o outro ou para outra mulher e tentar trazer ela de A para B. Uma mulher empoderada é essa. É a mulher que ela não... A tempestade vem e ela se mantém ali. Não é romântico. Ah, é romântico. Nossa, mas então vai sofrer? Não. Não é disso que eu tô falando. É o que eu falei. Eu optei pelo silêncio durante o meu processo difícil porque eu sabia quem eu era. Quem eu era e o que eu era para algumas pessoas. O quanto aquelas pessoas precisavam. Então, acho que é isso. Você ser empoderado é você saber quem você é. Primeiro, você tem que saber quem você é. Se você não souber quem você é, já era. Uau! Olha, muito obrigada. Muito obrigada por aceitarem o nosso convite, por virem compartilhar a história da escola, a história particular de vocês, né? A gente é um pouquinho invasivo, porque a gente gosta de saber. Não, que E isso. é muito importante passar isso para outras pessoas. Então, parabéns pelo excelente trabalho que vocês têm feito, né, na cidade. Você há menos tempo, você há poucos aninhos também, mais. só 16, né? Uma vida, né? Uma vida. Eu tenho 28. Uma vida, né? Pelo amor, era criança. Eu era criança. Então, assim, parabéns. E que Obrigada. seja um crescimento muito maior do que já é um sucesso, né? Então, que Deus abençoe vocês. E muito obrigada por vocês também que nos assistiram até aqui, vão nos assistir no pós, e que toda essa história, né? Tudo que foi falado aqui possa enriquecer a vida de vocês também. Um grande beijo, até o próximo programa. Tchau, tchau.